Eu tô aqui comendo uma tapioca perfeita, por sinal. E tô aqui com a Edilane, que é a dona da... Tapiocaria e pastelaria da Edilane. E a gente começou a conversar aqui sobre... questão aqui sobre aplicativo e tudo. Foi uma conversa bem casual. E aí surgiu um desafio. Ela disse que faz o registro dela, a gestão aqui do negócio dela. Explica pra nós aí, Edilane. Eu coloco a quantidade, o que foi vendido, a forma de pagamento, o valor que deu e a forma de pagamento. Se foi Pix, se foi dinheiro, se for cartão. O cartão eu já desconto o valor da taxa da maquininha, já pra gente saber realmente o valor total. Então quando tem aqui, você já esse descontou aqui já o valor. foi descontada a taxa de pagamento. E esse aqui é o que você compra no dia. Isso, aí esse aqui foi o que eu gastei no dia. É o valor total. E aqui foi as vendas do dia. Já descontado da maquininha. Isso, já descontado da maquininha. Aí eu perguntei pra ela, Edilane, e se você tivesse um aplicativo que você só colocasse seu cardápio aqui, pegasse seu telefone, né? E quando vendesse a tapioca igual vendeu pra mim, só colocasse tapioca tal. E aí ele desse tudo isso daqui, inclusive já o valor da maquininha descontado, se for o caso. Ela falou, perfeito. Aí você também me mostrou, né, Edilane, um aplicativo que você tem aí, né? Um aplicativo que ele é bem complicado de se usar. E a Edilane tá um pouco séria, mas ela é bem sorridente. Eu tô com vergonha. Pega seu aplicativo, vamos mostrar aí. A Edilane tá um pouco nervosa, eu vou ajudar ela um pouco. Em outras palavras, que a gente tava conversando. Você acha que é muita coisa que você não precisa. A sua necessidade é só mesmo controlar a entrada, a saída. Isso, né? A minha necessidade é só controlar a entrada e saída e os produtos, a quantidade de produto que foi vendidos em relação ao que eu preciso repor durante a semana. O que você faz no caderno. Isso, o que eu faço no caderno. E eu tô aqui com a Carmelita também. Comendo a tapioca da Edilane, que a gente vai dar o endereço dela agora. Carmelita, você falou também que a tapioca dela é o quê? Maravilhosa, divina. Mas porque tem alguma coisa aí com recheio que você falou? É porque eu só como com margarina, eu como com manteiga, né? Eu não gosto com outro recheio, só com manteiga. E, ou seja, a massa realmente é boa, né? A massa da tapioca é divina, a massa do pastel dela é... E eu falo também porque eu trabalho viajando e sempre eu venho aqui. E aí você vai dar seu endereço, Edilane, fala aí. O meu endereço é no Feirão do Produtor, Avenida Marechal Rondon, bairro 2 de Abril, próximo ao centro. Eu tô aqui todos os dias de segunda a sexta, das 7 da manhã às 10 da noite. Cidade? Cidade de Paraná. Estado? Rondônia. Obrigado, Edilane. Aceito o desafio. Esse vai ser um aplicativo bem simples. A ideia é desenvolver da forma que ela vê no caderno. Bem simples mesmo. O mais aproximado do que ela vê do caderno dela é a forma que a gente quer fazer. Eu vou começar aqui com... renomeando isso aqui para cardápio, que vai ser a nossa primeira tabela. Vou colocar aqui pastelaria e tapiocaria da Edilane. Eu não sei se Edilane é com I, tinha até que ver com ela depois. E a gente vai fazer aqui ID, como sempre. É o meu padrão, geralmente eu coloco o ID primeiro, ID e o nome da tabela no campo-chave. Aí nós vamos ter uma tabela de grupos, para ter os grupos, por exemplo, refrigerantes, tapioca, pastéis. Então nós vamos colocar aqui, a partir desse aplicativo, eu vou começar a desenvolver de uma forma que eu geralmente desenvolvo, que é usando as palavras em inglês de acordo com o tipo de dados que tem no AppSheet. Por exemplo, o tipo de dados no AppSheet tem name. Aqui eu poderia colocar descrição do grupo, no caso, ou descrição do cardápio. Mas eu coloco o name para a gente... aqui na frente você vai ver. Price também, que é um outro tipo de dados que tem no AppSheet. E image. Então nós temos ID cardápio, que é o campo-chave. Se você não sabe ainda o que é campo-chave, nós temos muitos vídeos aqui no canal. Mas, explicando um pouco, muito rápido, o campo-chave é um campo único que ele não pode, os dados deles aqui, os registros não podem ser repetidos para que a gente consiga, o AppSheet na verdade, e a gente também consiga referenciar essa linha. Grupos, eu coloco grupos, porque a tabela aqui vai se chamar grupos. Name, que é o nome do produto, preço do produto e uma imagem do produto se ela quiser. Agora a gente vai criar uma nova tabela
e vou chamar de grupos. E é importante que esse nome esteja igual a esse aqui, ao campo que a gente vai referenciar. Nós vamos trazer os dados do grupos através dessa referência aqui. E aqui normal, a gente vai colocar ID grupos, como é o padrão. E aqui só vai ter name e image. Muito simples. Então, agora eu vou chamar o AppSheet já para setar, para criar nosso app. Ele rapidamente vai criar. App criado, aqui já está inclusive funcional. Nós temos um cardápio aqui, só que como sempre a gente precisa manipular os dados. Vamos começar trazendo a tabela grupos, que está bem aqui. E a primeira tabela que eu vou manipular é grupos, que é um pouco mais rápido, um pouco mais fácil. Primeira coisa, eu tiro o show aqui da ID, que a gente não precisa. Para quem está começando agora, nós temos uma fórmula aqui, uma expressão chamada UnicID, que é justamente a fórmula que o AppSheet tem para fazer com que tenha uma ID só aqui, única, nunca se repita aqui na tabela. Para isso serve essa aqui, UnicID, mas você também pode fazer seu próprio modelo de ID. Não aconselho se não souber o que está fazendo, porque pode ter problemas com os dados, mas dá. Agora olha que interessante no name. Se eu tivesse colocado nome, ele não já viria setado name, ele já veio setado name. Eu vou simplesmente colocar require, que eu preciso que ele seja requerido, esse campo name, e image não precisa, não, no caso image a gente vai requerer, pelo menos a imagem do grupo tem que ter, e a gente vai criar uma imagem padrão para o cardápio através do campo através da imagem do grupo. Mesmo assim eu vou ter que configurar algumas coisas aqui, por exemplo, aqui é a descrição do grupo. Descrição, e aqui em imagem, image, vou chamar de imagem. Eu geralmente faço dessa forma, eu mesmo costumo, às vezes eu faço assim, às vezes eu não faço, colocando em inglês e já o nome do tipo, mas nesse caso em específico, é mais para mostrar para vocês que o AppSheet tem essa forma. Outra questão é aqui, ó, eu coloquei grupos, e no cardápio, a tabela que vai ser referenciada, a chave estrangeira que nós vamos usar, que é grupos, está no mesmo nome da tabela. Então, ele já reconheceu que aqui em cardápio, grupos está referenciado. Por isso, também já coloco o nome do campo que eu vou trazer de referência, eu já coloco o nome da tabela. Isso aqui é uma relação chamada pai e filho, mestre e detalhe. Também nós temos vídeos aqui no canal. Aqui eu só vou tirar o show mais uma vez do ID cardápio. O grupos já está grupo. A gente vai configurando aos poucos. Vai ter muita coisa para ser configurado aqui. Mas por enquanto eu vou configurar isso aqui. A gente vai voltando aos poucos. Require. Ele é preciso. Require quer dizer que não pode passar sem colocar algum dado. É requerido esse campo. Então, todo o cardápio no aplicativo vai ter que ter um grupo e vai ter que ter uma descrição, um nome. Eu vou colocar display name, descrição. Heracles, por que você não colocou display name em grupos? Porque já está grupos lá, não precisa, né? Aqui, em price, nós vamos colocar sinal de reais. Ele já buscou, que é 2 dígitos, e separador, no caso de milhares, né? No caso do Brasil, é a forma que a gente usa. E aqui vai se chamar preço. Também, um produto não pode ficar sem preço. Então, require. Image pode ficar sem imagem, embora a gente vai criar uma foto padrão, como eu já disse, uma imagem padrão. Bem mais na frente aqui a gente já vai fazer isso. Bom, penso que aqui já está funcional. O que a gente precisa agora é manipular as views. Então vamos salvar. Aqui nós já temos cardápio e grupo. Vamos primeiro trabalhar aqui com grupos, porque não existe um produto, no caso da nossa pastelaria e tapiocaria da Edilane, sem um grupo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar com os grupos e já cadastrar alguns grupos. Bom, vamos logo para o cadastro. Grupos.
E aqui eu vou colocar a primeira descrição. Pastéis. Imagem eu já criei algumas aqui. Já busquei algumas imagens. Esse aqui, pastéis. Salvei. Bom, primeiro grupo está criado. Mas eu vou dar uma formatada aqui. O grupo vai ser table. Vai ser sorteado pelo nome, ok. Tudo certo. Não vai ter grupo agregado. Não vai ter nenhum grupo. Vou colocar aqui para manual. E aqui eu só vou retirar essa coluna ordem aqui vai ser image e name. Veja que mudou para cá, para a primeira imagem, depois o name, ou seja, a descrição. Uma questão interessante que eu coloquei, embora o nome do campo é muito interessante que você preste atenção se você está iniciando no AppSheet ou até banco de dados, programação. Image é o nome do campo, ou seja, o nome da coluna. Imagem é a display name que eu coloquei lá, nessa coluna. Como aqui. Aqui, view name está grupos, que vem da tabela grupos. Mas aí eu simplesmente coloco aqui. Se eu colocasse aqui essa view name como grupos do cardápio, o que vai aparecer lá, aqui, o que vai aparecer nessa display é grupos do cardápio se eu salvasse aqui. Vou salvar para você ver. E olha aqui, grupos do cardápio. Eu não precisaria colocar nada aqui, porque a display name e a view name é grupos. Mas vou colocar aqui grupos. E aqui eu vou buscar um íconezinho, que vai ser esse aqui, que são os grupos. Grupos. E eu vou dizer que não é para ele ficar aqui. Os grupos a gente não vai trabalhar muito. Aqui só é para ficar as vendas. Nem o grupo, nem o cardápio. Ela vai cadastrar aqui e acolá. Então, os grupos vai para o menu. Então, eu venho em Position e seto como menu. E já está aqui. Quando eu salvar, ele vai mudar para grupos. Agora eu vou cadastrar mais um grupo. Para cadastrar esse grupo, eu quero mudar a posição desses controles aqui. Então, venho aqui na view Groups Form. O nome dessa view aqui é Form. Ela é criada pelo sistema. E eu vou mudar a ordem das colunas aqui. Eu vou pedir que Image venha para cima, que é a imagem, e descrição fique embaixo. E eu vou pedir para auto-reabrir. O que é auto-reabrir? Quando eu salvar, ao invés de ele vir para a visualização anterior, ou seja, vai para cardápio, vendas, o que seja, ele vai continuar nessa tela. Ele vai abrindo até eu colocar cancelar. E aqui eu vou colocar display name, grupos, cadastro. Vou salvar. Aí veja que eu coloquei a display name aqui e não apareceu aqui em cima. Onde é que eu vou para mudar isso? Vou aproveitar, inclusive, também já mudar o tema. Então, eu venho aqui em Settings, Theme Brand. Aqui em Theme Brand eu vou escolher uma cor. Penso que essa cor aqui é interessante. Eu pedi para uma inteligência artificial criar um logotipo. Não ficou bom, mas serve para a gente mostrar como é que faz para trazer esse logotipo. Bom, primeiro eu vou entrar lá no Google Drive. Então, eu já trouxe aqui o logotipo. Um logotipo básico. Então, eu venho aqui, Google Drives, minha vida é um conteúdo, que é o Drive que vou lá na pasta, AppSheet, Data, e trago aqui esse logotipo. Ela tem o próprio logotipo, por enquanto é só para a gente mostrar mesmo. Ainda não tem aparecendo nada aqui, mas você já vai ver, ok? Aqui eu não vou mudar nada, aqui também não. Aqui está escrito Show VName Header, ou seja, mostrar nome da view aqui em cima, no cabeçalho. Tá lá, ó. Agora apareceu, grupos cadastro. Mostrar o logo na header também. Vou mudar o estilo de visualização para esse em tela cheia. Eu vou te mostrar aqui como é que fica. Olha só, fica dessa forma aqui. E a gente vai rolando entre os menus aqui embaixo nesse tema branco. Por enquanto é só isso. Agora eu vou cadastrar mais um grupo.
Vou trazer uma imagem, refrigerantes, por exemplo. E vou chamar aqui de refrigerantes, grupo de refrigerantes. Eu acho que a gente já dá para criar já, ó, veja que eu coloquei auto reopen, ele já colocou outro grupo para eu inserir outro grupo aqui. A gente pode colocar para sucos. E o último grupo, vou procurar aqui, essa imagem aqui, tapiocas. Aí a Edilane vai criando novos grupos. Veja que eu já estou aqui em Settings e aí lembrei de algo. Veja aqui que está Cancel e Save, que está em inglês. Eu acho que não mostrei ainda aqui no canal como é que faz para traduzir isso daqui. E eu vou traduzir apenas o Cancel e o Save. Depois do vídeo eu vou traduzir tudo para a Edilane conseguir operar melhor. Porém aqui eu vou mostrar só onde é que fica e vou traduzir os dois. Nós vamos em Settings aqui, no mesmo lugar que vai em Theme Brand, e em Localization nós vamos ter tudo isso aqui. As frases que tem aqui no aplicativo estão aqui. Então, por exemplo, yes, eu posso colocar para sim. No, eu posso colocar para não. E assim eu vou traduzindo para o português o aplicativo. No caso, eu vou colocar por enquanto cancelar para você ver aqui. E o save, só para você perceber que dá para traduzir, salvar. Veja que vai mudar aqui. Vamos salvar. Pronto, está traduzido pelo menos onde tem cancel. Todos os lugares que tiver cancel vai mudar para cancelar. E todos os lugares que tiver save vai mudar para salvar. E assim a gente vai traduzindo o aplicativo. Criados os grupos, agora a gente pode criar o cardápio. A mesma coisa, eu vou mudar essa imagem aqui para cima, no cardápio form. Já vou tirar aqui, é um padrão que eu gosto. Primeiro a imagem. E a gente vai criar nosso cardápio. Depois de criar nosso cardápio, a gente vai colocar uma imagem padrão. Eu vou trazer uma imagem diferente só para mostrar para vocês que a imagem padrão fica diferente da imagem normal. Já volto. Certo? Eu trouxe uma imagem lá do Google e a gente vai colocar essa imagem aqui, que é esse pastel carne. Vamos colocar no grupo de pastéis e a descrição pastel carne. Só pastel carne, eu não sei qual é o preço, mas vamos colocar 14. Salvei, criei meu primeiro item do cardápio, que é pastel carne. Vou criar um outro item agora e nesse item eu vou pedir que a imagem, vou salvar primeiro, mas eu vou pedir que a imagem venha ao padrão do grupo, caso ela não coloque uma imagem, para ficar bem funcional. Ah, estou apressada, não quero colocar imagem nenhuma, vai ficar uma imagem padrão do grupo. E como é que eu vou fazer isso? É simples. Aqui, eu estou no formulário de cardápio, eu vou colocar um behavior, ou seja, um comportamento aqui em form saved, que quando eu salvar, se essa imagem estiver em branco, então ele preenche com uma imagem do grupo. Como é que eu faço? Eu venho aqui em Actions. Qual a tabela que a gente está trabalhando? Cardápio. Então eu venho, crio uma nova ação. Crio aqui uma nova ação. E defino. Vou colocar um nome qualquer, por exemplo, definir imagem padrão. Fazer o que? Esse set, no caso, setar linhas em alguma coluna nessa tabela, que é esse set to values of some columns in this row. Deve ser assim, não tem um inglês muito legal. E qual a coluna que eu vou atacar? Coluna image. Deixa eu explicar. Quando essa ação for chamada, essa coluna image vai ser atacada por essa fórmula aqui. Que eu vou colocar grupos.image. O que eu estou dizendo para o AppSheet? O campo grupos é referenciado à tabela grupos. Traga lá do campo da tabela grupos a imagem e salvo. Só que aí tem uma questão. Toda vez que eu salvar esse formulário aqui, ele vai trazer a imagem de lá, independente do que eu faça. Como é que eu tiro isso? Aqui eu tenho uma condição. Quando que essa condição, ou seja, definir imagem padrão, pode ser exercida, pode ser
executada. Aí eu vou dizer isBlank image. Pronto. Esse campo image é o campo da nossa tabela cardápio, não é o image do grupo. Então, se o campo image da tabela cardápio tiver branco, retornar true, isBlank image está branco, aí ele diz sim. Né? Então, executa a ação, executa definir imagem padrão. Qual é a ação? Definir o nosso campo image de cardápio para grupos.image do grupos. Se não tiver branco, não faz nada. Pronto. Vou salvar e vou setar agora onde tem que ser chamado essa ação. Então, eu vou setar como hide, porque ela não tem que aparecer em canto nenhum. Só vai ser chamada por form, cardápio form, no caso. Então, eu venho aqui em cardápio form e aqui no comportamento, no behavior, na ação aqui form saved, no salvar, definir imagem padrão. Vou salvar novamente e vamos cadastrar agora sem imagem para você ver como dá certo. Não vou colocar a imagem, vou cadastrar, por exemplo, um refrigerante. Veja que a imagem do refrigerante é essa aqui, então ela vai ter que aparecer nessa aqui, nesse cardápio aqui. Vamos chamar de Coca-Cola. Coca-Cola lata. E vou dizer que é R$5, por exemplo. E vou salvar. Agora vamos aqui na lista de cardápio e olha a imagem da Coca-Cola. A imagem que estava no grupo. Então, toda vez que ela nunca vai ficar sem imagem. Toda vez que ela cadastrar um novo produto, se não setar a imagem, então ela vai trazer a imagem do grupo. Por exemplo, suco. Suco, laranja, copo. Não sei quanto é, mas 8. Vou salvar. Então, ele vai trazer essa imagem aqui. Olha lá, suco, laranja, copo. Agora vamos movimentar aqui essa view, cardápio, vou mudar aqui um pouquinho. Vai ficar sorteado, ou seja, organizado por nome mesmo. O grupo, eu vou colocar aqui, agrupado por grupos, ou seja, pastéis, refrigerantes e sucos, para ficar um pouco mais bonitinho. E aqui embaixo, por exemplo, ele já trouxe aqui, né? Então, realmente, primeiro header como name, só que o secundário eu não vou deixar nada. Não quero, não acho legal que fica aqui e tal. E na sumário que eu vou colocar o preço, price. Eu não quero nenhuma action bar aqui também, para ela ficar nesse sentido aqui. Somente isso, pastel carne, R$14. Porque a ideia é que cadastre uma vez, não fique mexendo muito. Caso queira deletar, vem aqui nos detalhes e deleta. Então, nenhuma action. E a display name, vou procurar aqui mais um ícone. Aquela hora eu tinha visto um ícone interessante, que é esse aqui, um burguesinho de cardápio, e vou chamar de cardápio. E o cardápio também não vai estar aqui, ele vai estar em menu, porque aqui a gente vai colocar a tabela vendas. Vai aparecer vendas aqui e aqui em cima vai estar cardápio e grupos, porque a gente vai mexer pouco em cardápio e grupos. Por enquanto, é só isso.